Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Marciel Farias e o tema do vídeo é preparação para a crise final. Como está sendo a sua preparação? Oração, meditação na palavra de Deus, buscando força e poder do Deus Espírito Santo? O que você tem feito para estar preparado para a grande crise final dos últimos dias da história deste mundo? É uma pergunta que vamos tentar juntos encontrar a resposta. Mas antes, eu preciso que você entenda e saber qual é a verdade faz muita diferença quando vamos buscar encontrar a resposta para estas questões. E olha o que a própria Bíblia diz. A própria essência de tuas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. Salmo 119, versículo 160. É sobre isso que vamos estudar neste vídeo. Por isso, não sai daí. Aproveita enquanto roda a vinheta para se inscrever, deixar o seu curtir e, é claro, compartilhar em suas redes sociais. O que o apóstolo Paulo diria a nós sobre o momento atual e a preparação para a crise final? Nos primeiros versículos de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele fez um alerta sobre os últimos dias da história deste mundo. E neste capítulo, ele exorta a comunidade cristã em Tessalônica a estar vigilante e preparada para a vinda do Senhor. E ele começa afirmando: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como o ladrão à noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. A mensagem do apóstolo Paulo ressalta que os cristãos devem ter conhecimento sobre os acontecimentos em relação à segunda vinda de Cristo. E para não serem assim surpreendidos pela forma repentina e inesperada que se dará a volta de Jesus. E Paulo faz uma analogia sobre a ação de um ladrão que age na escuridão da noite. Essa analogia com um ladrão nos faz refletir sobre a importância de estarmos vigilantes. E ele continua: quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Versículo 5. Paulo também segue reforçando a importância da vigilância quando diz: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito destas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, e não pertencem mais à escuridão e à noite. Versículos 4 e versículo 5. E para terminar a sua orientação, ele afirma: portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. Versículo 6. Quando paramos para analisarmos as palavras inspiradas por Deus a Paulo, podemos extrair lições importantes sobre os últimos dias da história deste mundo em pecado. Primeiro, Paulo nos adverte sobre a necessidade de estarmos atentos aos sinais dos tempos que antecedem a volta de Jesus, para termos uma compreensão correta do retorno do nosso Senhor. A informação primordial para a qual devemos estar cientes é de que a vinda do Senhor será repentina e inesperada. E não devemos cair na complacência ou na ilusão de paz e segurança, e que é preciso, assim, estar preparado espiritualmente para não ser pego de surpresa. O apóstolo nos lembra que, como filhos de Deus, temos a responsabilidade de viver em conformidade com a sua palavra, o que significa que devemos buscar a santidade e praticar o amor e a justiça em Deus e permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. E se não agirmos movidos pela fé, estudando a Bíblia, buscando a presença do Deus Espírito Santo, estaremos negligenciando a nossa caminhada espiritual. É por este motivo que Paulo nos encoraja a não dormir espiritualmente, mas sim a estarmos vigilantes e sóbrios, o que implica em estarmos conscientes dos perigos espirituais ao nosso redor e em nos mantermos alertas para resistir às tentações e influências nefastas do diabo.
Mas, para resistirmos aos seus ataques constantes, é preciso manter a comunhão com Deus, buscando o fortalecimento da nossa fé e cultivando uma vida de oração e estudo da Palavra de Deus. Esta porção da Palavra de Deus que lemos até agora sobre os últimos dias da história tem como objetivo nos preparar para o retorno de Cristo e para as adversidades que podem surgir neste período, e elas irão surgir. A Bíblia nos aponta para a responsabilidade de vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo, refletindo seu caráter e compartilhando seu amor com o mundo ao nosso redor. E isso só será possível quando eu e você estivermos em espírito de oração. E é importante ressaltar que as Escrituras também nos revelam que ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus, Mateus 24:36. Por este motivo, não devemos nos envolver em especulações e previsões acerca do tempo exato do evento da volta de Jesus, mas mantermos uma postura de vigilância e prontidão espiritual. O alerta bíblico, portanto, nos convida para estarmos atentos aos sinais dos tempos, a viver em conformidade com a palavra de Deus e não negligenciarmos nossa vida espiritual e a estarmos sempre sóbrios e vigilantes. Mas, para entendermos profundamente este tema, também vamos aqui examinar outros textos bíblicos que também tratam da vigilância e da sobriedade da vida cristã. Em Mateus 24:42, Jesus nos adverte: portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. O que reforça, assim, a necessidade de estarmos vigilantes e preparados, pois a volta de Cristo não está sujeita ao nosso conhecimento temporal. Devemos estar prontos a qualquer momento, vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Além disso, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, é reforçado o motivo principal para este alerta. Estejam atentos, diz a Bíblia, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo em sua volta à procura de alguém para devorar. Essa é a nossa realidade, uma batalha espiritual contra o inimigo de nossas almas, o diabo. É claro que, além dos alertas de Deus, ele nos provê meios para sairmos vitoriosos desta batalha, quando nos aponta para a necessidade de nos vestirmos da armadura espiritual, como é ensinado ali em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. E em Romanos 13, versículos 11 a 14, Paulo amplia o nosso entendimento sobre a importância da vigilância espiritual. As palavras do apóstolo nos lembram que o tempo é precioso e que não devemos nos manter desesperados espiritualmente, pois a nossa salvação está mais próxima do que nunca e, por isso, não podemos nos acomodar na fé. E assim, ele nos encoraja a mantermos um relacionamento real e diário com nosso Senhor Jesus Cristo. E em relação à pergunta como o apóstolo Paulo nos diria sobre o momento atual e a preparação para a crise final, eu creio que certamente ele nos exortaria a não negligenciarmos a nossa comunhão com Deus, nem a nossa vida espiritual. Ele nos encorajaria a permanecermos firmes na fé, mesmo diante das adversidades e dos desafios deste mundo. E assim como no contexto da sua época, onde havia ali perseguições e influências culturais negativas, nós também enfrentaremos desafios semelhantes. Ele então nos lembraria que não podemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas que devemos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, como ele escreveu em Romanos 12, versículo 2. E também nos encorajaria a sermos exemplos de vida cristã para impactarmos o mundo ao nosso redor, com amor, bondade e justiça vindas de Deus. Além disso, é claro, Paulo nos alertaria para não nos envolvermos em atividades fúteis ou perdermos o nosso tempo em coisas que não têm valor eterno. E, ao contrário, ele nos desafiaria a vivermos com propósito, buscando agradar a Deus e cumprir a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Que eu e você, portanto, possamos assimilar as suas exortações e aplicá-las em nossa vida todos os dias, buscando uma comunhão íntima com Deus, vivendo em santidade e sendo testemunhas fiéis do seu amor e graça ao mundo.
Que sejamos uma geração de crentes vigilantes, sóbrios e comprometidos com o propósito de Deus para a nossa vida, até o dia em que o Senhor Jesus retornar nas nuvens para nos buscar. Pense nisso, leia sua Bíblia, esteja em conformidade com Deus e que Ele nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveite agora para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir e, é claro, compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.